Olá, meu nome é Fernando Amarante Ghisoni. A música, ela sempre fez parte da minha vida, entrou muito cedo na minha vida, como um gosto, né? Minha família sempre teve esse gosto por música. Porém, ninguém profissional na música, né? Que trabalhasse com música, que vivesse da música. Comecei a estudar o instrumento com 10 anos. Então, o estudo da música surgiu de que maneira? Meu pai, por gostar muito de música, um fato curioso, que ele sempre teve instrumentos em casa. Ele sempre sabia fazer 2, 3 acordes no violão, no acordeão, batia num pandeiro, no tabaco. Então sempre eu tive contato com instrumentos musicais em casa. Quando eu tinha por volta de 10 anos, eu tive um contato num baile com um instrumentista, um acordeonista que me chamasse a atenção, né? Que teve um impacto. E também, anteriormente a isso, eu sempre tive contato com o Grupo Gralha Azul, porque a minha família, a minha mãe sempre gostou muito, a minha mãe sempre teve discos. Então eu ia a algum show, acho que na Casa da Cultura, alguma coisa na cidade, no centro, shows abertos eu fui também, e foi onde eu tive o primeiro contato, assim, visual, próximo, com alguém tocando instrumento, que foi o Braga, que depois, futuramente, veio a ser o meu professor, né? Depois eu vou contar isso pra vocês. Motivado por esse baile, falei, pai, eu quero aprender a tocar gaita. Então, no dia 15 de setembro de 95, logo após eu completar 10 anos, eu ingressei na aula de acordeão com o professor Braga. Ali foi o início do contato com o instrumento, né? No ano de 98, um amigo meu, que também participava do CTG, que também estava naquele baile, começou a aprender violão. Eu e ele tivemos a ideia de, vamos montar um grupo gaúcho? Vamos montar uma banda? Vamos. Minha história verdadeira com a música, a minha profissão, eu digo que começou ali, né? Esse aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, ó. Muito importante, que foi o primeiro cartaz do Grupo Origem do Sul. Pra gente foi uma conquista, foi uma alegria, né? Eu sou esse chapeludo aqui, ó. Fizemos bailes, shows, muita coisa na cidade interessante. Inclusive eu tenho aqui alguns recortes de jornal, ó, de eventos que a gente fazia na cidade aqui, ó. Aqui foi um show do trabalhador. Show da Prefeitura de Paranavaí, ó. Eu tava aqui, ó. Esse aqui sou eu. Da Festa do Agricultor, que aconteceu no dia 27/7/2002. Ó, eu tava de costa, mas eu sou esse aqui, ó. Bastante gente também. Então nesse evento estava lá, ó, Origens do Sul, eu tô lá, ó. Aqui a Orquestra de Sopros e aqui o grupo Gato de Beco, né? Lá por 2002, 2003, esse sonho acabou. Aquilo que para mim seria uma coisa eterna, que o Origens do Sul nunca ia acabar, né? Aquele sonho de criança. Então eu até fiquei meio decepcionado com aquilo, mas dali para frente eu comecei a tomar meu rumo, né? Comecei a conhecer outras coisas, outros estilos, abrir a cabeça, novos músicos, né? E comecei acredito que evoluir mais também, né? Nessa época o meu professor de acordeão, Braga, já tinha ido embora da cidade. Então eu fiquei um tempo estudando, meio sozinho por conta, e depois me indicaram um professor de Maringá, o acordeonista Júlio César de Lima, né? Mas dando continuidade à trajetória, então quando eu saí do Origem do Sul, eu passei por muita coisa, tive a oportunidade de tocar diversos tipos de evento. Aqui em Paranavaí, eu toquei em todo tipo de evento, desde casamentos, aniversários, festa particular, rodeio no Parque de Exposição, que foi muito importante para mim, foi muito marcante, né? Então passei pela Banda MR, que era uma banda já conhecida na cidade, o grupo Banda Oriental Brasil. Depois do Oriental Brasil, eu fui para o Raça Baileira, que era o quê? Uma ramificação do Origens do Sul. Depois passei pela Banda Calixto, que é uma banda de um distrito aqui de Paranavaí. No ano de 2006, depois de passar por essas várias bandas, eu ingressei numa banda que foi acho que um passo maior que eu dei assim na minha carreira, né? Onde pude conhecer artistas maiores, viajar mais, levar o nome da nossa cidade para fora, ter novas experiências, né? Que foi a banda Garrafão. E nesse período também que eu trabalhei nessa banda, eu comecei a ter os primeiros contatos com a gravação, com o estúdio. Então eu fiquei no Garrafão por 2 anos e 8 meses, mais ou menos. No ano de 2009 eu deixei a banda para acompanhar os artistas da cidade. Na época tinha um movimento, estava crescendo em alta, o movimento da música sertaneja, né? As duplas, sertanejo universitário. Então eu saí da banda e trabalhei com vários artistas locais. E no ano de 2009, tem um fato importante na minha carreira como músico, mas também como músico de estúdio, de gravação, né? Foi onde eu gravei um DVD que para mim foi muito importante, foi uma realização profissional e pessoal, porque como eu disse no começo,
eu sempre acompanhava o Gralha Azul com a minha família, né? Minha mãe gostava, eu tinha discos, conhecia as músicas, ouvia as músicas, conhecia os músicos, né? E naquele ano eu tive a oportunidade de participar do DVD deles. O DVD foi gravado em outubro de 2009, né? E eu fui o acordeonista. Na época o grupo estava sem acordeonista, então eu fui quem gravou o acordeon. O DVD Voo Canção do Gralha Azul. Então depois de mais ou menos um ano fazendo cachês com artistas aqui, eu recebi o convite para ir trabalhar com uma dupla de Maringá. E daí trabalhei por alguns anos lá, mais ou menos de 2 a 3 anos lá nessa dupla. Também pude viajar, pude conhecer muita gente, levar o nome da nossa cidade. Abriram as portas para muitas gravações, né? Gravei muitos trabalhos legais. Fui a alguns programas de televisão de nível nacional, assim, né? Acompanhando eles. E foi um período muito importante para mim. Então, depois de 2 ou 3 anos lá, eu fui convidado para uma outra dupla, daí sim uma dupla de nível nacional. Eu trabalhei com o Conrado Alexandre por 1 ano e 8 meses, se não me falha a memória. E um fato marcante que eu tenho gravado na minha memória, acompanhando essa dupla e na nossa cidade, foi o Réveillon de 2013. Que eu toquei o Réveillon aqui em Paranavaí, no Clube Campestre, onde estava muita gente, muita chuva, choveu muito e o pessoal ficou debaixo de chuva. O pessoal esperou, o pessoal estava ansioso, eu estava muito ansioso, porque foi um momento muito importante eu estar tocando com uma dupla de nome nacional, né? Na minha cidade. Então tinha família, amigos, muita gente conhecida, né? Então esse foi um momento, para mim, do auge da minha carreira, assim, como músico, né? Então no ano de 2014 eu saí do Conrado Alexandre devido... Eu quis estar mais próximo da minha família, meu primeiro filho nasceu nesse ano. E eu também queria dar mais atenção para um outro projeto que tinha iniciado lá em 2009, que eram as minhas gravações. E nesse período todo de gravação, eu pude estar fazendo vários trabalhos de gravação muito importantes. Gravei alguns trabalhos que tocaram a nível nacional, né, para algumas duplas sertanejas. E gravei muitos trabalhos locais também que foram experiências para mim muito interessantes. As gravações foi muito importante. Mas também, quando eu saí do Conrado Alexandre, eu também não parei de tocar. Nunca parei de tocar, né? De viajar, de fazer shows, de tocar eventos, né? Então, quando eu saí de lá, eu comecei a tocar novamente com artistas locais. Daí, no ano de 2015, eu recebi um convite para trabalhar em uma banda novamente de Paranavaí, né? Eu tive a oportunidade, durante toda essa minha trajetória, de estar até me mudando de Paranavaí para estar mais próximo dos estúdios e dos artistas, mas por uma opção minha mesmo, por ser muito apegado à família, ao lugar onde eu nasci. Então eu sempre optei por estar aqui, por tocar aqui. Então no ano de 2015 eu vim acompanhar a banda Herança. Entrei no Herança, né? Estou até hoje, faço parte, né, da banda Herança. Nesse período que eu trabalhei no Herança, eu também sempre mantive as minhas gravações, né, gravando para artistas locais, gravando em estúdios locais, né? Gravei aqui em Paranavaí pro Thiago Batata, que tem um estúdio aqui em Paranavaí, gravei no estúdio Garagem, gravei no estúdio do Roberto de Sá, né? Então estou sempre prestando serviço para os colegas aqui de Paranavaí, e com essa facilidade da internet, esse meu estúdio em casa, eu consigo prestar serviço para estúdios do Brasil e até de fora do Brasil, né? Alguns trabalhos que eu fiz foram premiados no FEMUP, foram classificados para o FEMUP, então fico muito contente. Inclusive no ano de 2017, no dia 17/11, eu tive a oportunidade de estar tocando no FEMUP pela segunda vez. A primeira vez faz algum tempo e eu não lembro a data. Eu acompanhei o cantor Costa cantando uma música, como é que é? Agora eu não vou lembrar, do Rio Surucuá, o Negão do Surucuá, né? Ele falava na música, né? E depois, agora em 2017, eu vim acompanhar o Roberto de Sá, com uma composição dele. Então essa é a minha trajetória, né? Então agora, no ano de 2020, infelizmente a gente está parado, né? Por motivo dessa pandemia. Estou trabalhando com as lives, né? Inclusive na primeira live que eu toquei durante essa pandemia, também eu tive uma oportunidade muito interessante na minha carreira, que foi a live Amigos da Vaneira. Foi uma live beneficente em prol da Santa Casa, né, de Paranavaí, e onde se reuniram 4 bandas desse movimento da vaneira. 4 bandas importantes, 2 de Paranavaí e 2 de fora. E em uma dessas bandas, o acordeonista dessa banda foi aquele cara que em 95
me inspirou, que eu assisti, que eu vi o baile aqui em Paranavaí. Inclusive agora eu tive a oportunidade de estar falando para ele, que ele foi um dos incentivadores meu. Então eu ter esse contato com ele, pude dividir o palco com ele, tocar com ele, trocar experiências, né? Para mim foi um momento também muito marcante da minha carreira, que eu não vou esquecer. Com a parada dos shows, dos eventos, dos bailes, consequentemente as gravações caíram muito, né? Eu tinha trabalhos que estavam em andamento, eu estava começando a gravar aqui e o produtor falou, ó, para que não vai dar certo, o pessoal pediu para segurar, né? Eu tenho tentado gerar conteúdo para as minhas redes sociais, para o pessoal que acompanha o meu trabalho, né? E para mim tá sempre desenvolvendo alguma coisa também, para mim tá estudando, para mim tá tocando coisas novas, né? Para mim tá evoluindo, né? Pra gente não ficar parado, mas está sendo um período muito difícil, né? E para esse trabalho de gravação, eu adquiri novos instrumentos, né? Então eu tenho outros acordeões que tem um timbre diferente, que tem um som diferente, né? Então eu fiz um investimento para poder estar realizando esse trabalho de gravações. E é um trabalho que, como eu disse, me satisfaz bastante, me deixa muito contente, muito realizado, né? Eu tenho algumas composições também, mas poucas composições, algumas composições instrumentais, algumas letras que eu fiz, uma inclusive que é muito marcante para mim, como eu disse, que me remete, que é uma homenagem que eu fiz para o meu pai. Então eu fiz uma letra, fiz uma música, fazendo uma homenagem para o meu pai, né? Então a música tem disso, né? E eu acredito que muita gente que talvez não tenha o pai, escute ela, se identifique, né? Então acho que a função da música é essa, e a gente como músicos, né? Nós como músicos temos esse papel aí perante a sociedade, tá bom? Então essa é um pouco da minha história e é isso aí.